natural e jornada dos arcanos menores. Eu bruxa natural e aromaterapia mágica. Além de tudo isso, também tenho ritualize. Você vai ter tudo isso com acesso vitalício. Você vai ter tudo isso com acesso vitalício. O maior desconto do ano, Black Bruxa para sempre. Você tem que aproveitar. Só vai ter uma vez. O maior desconto do ano, Black Bruxa para sempre. Você tem que aproveitar. Só vai ter uma vez. Com magia natural e jornada dos arcanos menores. Eu bruxa natural e aromaterapia mágica. Além de tudo isso, também tenho ritualize. Você vai ter tudo isso com acesso vitalício. Você vai ter tudo isso com acesso vitalício. O maior desconto do ano, Black Bruxa para sempre. Você tem que aproveitar. Só vai ter uma vez. O maior desconto do ano, Black Bruxa para sempre. Você tem que aproveitar. Só vai ter uma vez. Com magia natural e jornada dos arcanos menores. Eu bruxa natural e aromaterapia mágica. Além de tudo isso, também tenho ritualize. Você Oi, gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre os arcanos menores do tarô e detalhes que eles são capazes de revelar sobre a nossa vida, sobre a sua vida, né? Que detalhes são esses que os arcanos menores trazem pra gente dentro de um jogo de tarô? Como é que a gente começa essa arte que é estudar os arcanos menores, né? Vamos falar sobre tudo isso aqui. Eu acho que como a gente tá aí prestes a ir pro final de semana, eu acho que a gente poderia aqui também tirar um conselho do tarô ao final, né? Então fica comigo até o final que vai ter conselho do tarô aqui hoje. Já separei alguns decks aí queridinhos meus pra gente fazer uma tiragenzinha pra quem estiver ao vivo. Bom, gente, e esse daqui é um tema muito especial, muito pedido. Muita gente fala, Pri, fala sobre os arcanos menores, né? E eu escolhi esse tema pra gente fechar essa nossa série de lives de aquecimento para Black Bruxa para sempre, né? Nós estamos tendo lives ao longo dessa semana, né? Tivemos lives todos os dias, desde segunda-feira. Na segunda a gente falou sobre tarô, mais especificamente sobre os arcanos maiores, junto com a magia natural, né? Falamos sobre os conselhos e energias da semana. Na terça-feira tivemos uma live sobre bruxaria natural, né? Falamos sobre a lua, a força da lua nova, foi bem especial. Na quarta-feira mergulhamos na aromaterapia mágica, preparamos juntos uma porção da prosperidade. Vocês viram aqui eu preparando, né? Mexendo nos olhos, coloquei luva, avental e tudo mais. Na quinta-feira, né? Ontem nós fizemos uma vivência ritualística bem poderosa, de limpeza, de leveza. Muita gente se emocionou aqui ontem, né, gente? Falamos sobre o poder dos rituais também na nossa vida. Foi muito especial, foi muito tocante, muito profunda nossa live de ontem. E hoje, sexta-feira, nós vamos fechar o nosso aquecimento com chave de ouro, né? Vamos falar aqui mais sobre o tarô, só que mais especificamente sobre os arcanos menores, um grupo de cartas que tem gente que acha que é difícil, tem gente que, ai, Pri, não sei se eu vou conseguir. Hoje a gente vai falar sobre eles, vamos fazer um aulão aqui com muitas dicas, tá certo? De arcanos menores, com introdução também de arcanos menores, para quem não sabe o que é isso, calma, você vai
vai saber, tá certo? Então vai ser uma live bem especial. E se você perdeu alguma das lives que a gente teve ao longo da semana, corre pra assistir, tá certo? Elas vão ficar disponíveis por pouco tempo. Então corre, porque esses conteúdos vão sair do ar. Eles são especiais de aquecimento para Black. E a Black já vai acontecer, né, gente? Estamos chegando. Nossa Black Friday Bruxa para Sempre já é segunda-feira. Eu estou ansiosíssima. E só pra eu saber, quem já tá inscrito, quem já sabe o que é a Black Bruxa pra sempre, quem já sabe que vai garantir essa oferta, coloca aí no chat, hashtag Bruxa para Sempre, coloca aí nos comentários do Instagram também. Pode botar aí, mete o dedo aí no teclado e bota Bruxa pra Sempre, vamos embora. E se você chegou aqui agora e não tá sabendo o que é isso de Bruxa pra Sempre que Pri tá falando, vem cá que eu te conto, né? Essa daí vai ser a maior Black Friday do mundo místico. Eu vou fazer a maior Black Friday do mundo místico, uma oferta histórica que vocês nunca viram eu fazendo, nunca mais vão ver também, porque ela nunca mais vai se repetir. Então vai acontecer dia 27 de outubro, próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, 20 horas, horário de Brasília. E nessa oferta, você vai ter acesso vitalício a todos os cursos do Diário da Bruxa, tá certo? Pro resto da sua vida, para sempre. Então, você vai ter acesso ao curso de tarô com magia natural, a jornada dos arcanos menores, programa online Eu Bruxa Natural, que é a minha formação completa de bruxaria natural, o curso de aromaterapia mágica, o Ritualize, que é meu programa de rituais. Então você vai ter acesso a tudo isso, a todos os cursos do Diário da Bruxa e também todas as atualizações futuras que eu vou fazer, né? Posso estar fazendo desses cursos. Então, se eu atualizar tudo que eu estiver atualizando nos meus cursos, você vai ter acesso também, porque seu acesso é vitalício, você vai se atualizar junto comigo. Então você vai ter nessa oferta da Black Bruxa pra Sempre, o melhor do mundo do tarô, da bruxaria, da magia natural, né, da aromaterapia, dos rituais pro resto da sua vida aí com você, tá certo? E tem muita gente que já tá mandando, Pri, e quanto vai ser essa oferta? Pri, me fala. Gente, eu vou revelar o valor na segunda-feira, tá certo? Mas eu adianto aqui pra vocês que vai ser sim uma oferta única, histórica, mas é claro, já aviso também pra vocês, vamos botar o pé no chão aqui, já libera limite aí no seu cartão, tá certo? Porque não deixa de ser um combo com 5 cursos e acesso vitalício a todos eles. Então, só pra vocês terem uma ideia, se eu fizer uma conta rápida aqui do valor dos meus cursos, já considerando as condições especiais que eu disponibilizei nas últimas turmas que eu lancei, né? Então, o curso de tarô com magia natural, eu lancei a última turma por 1.497. A jornada dos arcanos menores, 1.297. O programa online Eu Bruxa Natural, 997. Curso de aromaterapia mágica, 997. Né? Ritualize, 297. Só daqui, desses 5 cursos, seria mais de R$5.000. E isso considerando um ano de acesso a esses 5 cursos, tá certo? Então, um ano de acesso a esses 5 cursos já é mais de R$5.000. E aí, se eu considerar o valor da renovação, porque meus alunos, eles vão renovando o acesso, Pri, eu quero mais, eu quero ficar vendo o curso, né? Então, a cada ano, se eu somar as renovações de todos esses cursos, fica mais de R$2.285. Então, se eu for considerar, digamos, 3 anos de renovação dos meus cursos, isso dá um total de R$11.940. Eu fiz essa conta para trazer aqui para vocês. Então, para você ter acesso aos meus cursos por um período de 4 anos, tá? Então, você pagaria R$11.940 para acessar meus cursos por 4 anos. Mas na oferta da Black não vão ser 4 anos, vai ser pro resto da sua vida. Você vai ter acesso vitalício e as atualizações também. Então, assim, eu vou oferecer sim uma oferta histórica, inacreditável. É claro que vai valer muito a pena, então não percam de jeito nenhum e nunca mais ela vai se repetir. Mas eu também não vou desvalorizar o meu trabalho, tá certo? Vai ser um acesso vitalício a todos os meus cursos. Os meus alunos que estão aqui no chat sabem da qualidade que eu coloco em todos os meus cursos, da enorme qualidade que eu gosto de colocar em tudo, em todas as apostilas, todas as aulas, todas as gravações, né? Então, tudo, né? Então, assim, também não vou desvalorizar o meu trabalho. Então, separa o limite, porque a oferta vai ser perfeita.
perfeita, vai ser maravilhosa, mas são 5 cursos, tá bom? E se programa aí para aproveitar essa condição inacreditável e histórica, porque, sério mesmo, gente, quem não aproveitar isso daí vai se arrepender de forma vitalícia, viu? Sério mesmo, não vai se repetir e vocês vão falar, nossa, é agora ou nunca. Pra quem esperou também muito tempo pra entrar nos meus cursos, ai, Pri, sou louca pra ser sua aluna, nunca fui. Já se prepara, porque essa condição você vai ter que aceitar. Você vai ter que, ter que aproveitar. Tá certo, gente? E aí, o que é que você faz para você não perder essa oportunidade? Acessa bruxaparasempre.com.br. Se você está me vendo aqui pelo YouTube, você tá vendo aqui o QR Code aqui embaixo. Se você estiver vendo pela televisão, você pode escanear esse QR Code. Pessoal do Instagram, acessa bruxaparasempre.com.br. Minha equipe vai colocar aqui o link no chat para vocês, nos comentários, tá certo? É só vocês clicarem e se inscrevam para vocês receberem a oferta, o aviso de que eu tô ao vivo, tá certo? Dia 27 de outubro, gente, segunda-feira, às 8 horas, esse mesmo horário das 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo e vocês vão saber todos os detalhes da oferta da Black Bruxa para sempre. E estejam ao vivo, porque além desses 5 cursos, quem estiver ao vivo também vai ter a chance de garantir alguns bônus imperdíveis, alguns bônus incríveis que eu também nunca ofereci antes, tá? Tem gente aí que já disse que já tá separando a roupa pra ir pro jantar das bruxas. Lá vocês vão saber mais disso, tá certo? E um aviso importante também, eu sempre tenho que dar esse aviso, tá certo? Pra alertar vocês. A oferta da Black Bruxa para sempre será liberada somente no dia 27 de outubro, então só na segunda-feira, a partir das 8 horas, na minha live de apresentação. Então qualquer oferta ou desconto antecipado que seja enviado pra você antes disso, não é do Diário da Bruxa, tá certo, gente? Não vou fazer nenhuma oferta antecipada, não vou lançar nenhum desconto via Pix, tá certo? Nenhum desconto de compra antecipada por pagamento por Pix, não vai ter isso, tá certo? Então, muita atenção com isso, tá bom? Qualquer mensagem que você receber no seu privado do WhatsApp, por favor, vejam lá se é um dos números seguros que eu já botei lá no nosso grupo da Black Bruxa para Sempre no WhatsApp, tá certo? Tem lá o grupo com os números seguros, que são realmente os números oficiais do Diário da Bruxa. Se não for nenhum desses números, não é para confiar, porque não somos nós, tá certo? Então, apenas nos números oficiais que vocês vão confiar, tá bom, gente? Então, vamos lá para o tema da nossa live. Gente, eu tô cheia de tarô aqui, tô cheia de cartas de tarô aqui comigo, aqui na minha mesa hoje. Vou pedir para vocês já deixarem um like. Toda vez que eu esqueço de pedir o like, deixa o like aí. Ajuda bastante o Diário da Bruxa. E sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar as boas-vindas oficiais, né? Bem-vindos a vocês que estão aqui me vendo pelo YouTube, vocês que estão me vendo aqui pelo Instagram. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de tarô. Esse assunto que eu amo tanto. Então vamos lá. Tem aluno meu aí? Se você já for meu aluno, já coloca aí. Eu vi que tem umas pessoas no começo da live já dizendo, sou da turma da temperança, sou da turma do poder. Já diz aí qual foi a sua turma. Ou se você é aluno de algum outro curso, me fala aí também, que eu quero ver. Cadê os meus alunos que estão aqui in the house? E vamos lá para o nosso conteúdo, gente. Vamos lá para o grande tema da nossa live, que são os arcanos menores do tarô. Olha eles aqui, os arcaninhos menores, né? E, para quem chegou agora, fica comigo até o final que a gente vai vamos tirar um conselho do tarô aqui ao final da live, hein? Fica aqui para você receber conselho do tarô. Vamos fazer uma tiragem aqui, vamos fechar com chave de ouro aqui, hein? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre os arcanos menores do tarô. Deixa eu dar um golinho de água. Foi, bora lá. E antes de mais nada, vamos entender a estrutura do tarô para entender o que são os arcanos menores. Isso daqui é um baralho de tarô, um baralho completo de tarô, tá certo? Isso aqui também é chamado de deck de tarô, vocês vão ver esse nome também. Deck de tarô, baralho de tarô, dá no mesmo, tá bom? É a mesma coisa, é um baralho. Baralho e deck é a mesma coisa. Um deck de tarô, ele é composto por 78 cartas, tá bom? Um tarô tradicional
é composto por 78 cartas. E é importante que você saiba esse número para que você não acabe comprando outro baralho achando que é um tarô. É comum a gente encontrar alguns oráculos sendo chamados de tarô. Algumas pessoas que chamam o baralho cigano, por exemplo, de tarô cigano. É muito comum. Mas esse é outro baralho, não é um tarô tradicional. É o Lenormand, que possui 36 cartas. Aquilo é outro baralho. O tarô tradicional, ele possui 78 cartas, tá certo? E existem também alguns outros oráculos de cartas que possuem, por exemplo, 44 cartas. O oráculo da deusa tem 50 cartas, né? Não são tarôs, são baralhos, são oráculos, mas não são um tarô. Um tarô tradicional é composto por 78 cartas ou 78 arcanos. As cartas também são chamadas de arcanos. Essa palavra arcano, o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer mistério, segredo, enigma. Sendo assim, gente, quando a gente abre um jogo de tarô, o que é que a gente está fazendo? A gente está revelando segredos. Né? Então, abrir um jogo de tarô é revelar segredos. As cartas, elas estão ali viradas para baixo, ou seja, há coisas que estão escondidas, estão na escuridão e você vai trazer a luz. Por isso que jogar tarô é você iluminar os caminhos da sua vida, é iluminar questões que estavam ali mais obscuras, né? Então você vai revelar segredos ocultos. Isso é um jogo de tarô. É você ali, ó, sentindo que essa carta quer te dizer uma coisa, puxei, vi qual era, olha só o conselho aqui para mim, tá certo? Então, no início do jogo do tarô, os arcanos estão todos virados para baixo, as cartas estão todas viradas para baixo, e ao virar uma carta, você está revelando aquele segredo que você precisa saber, tá bom? Então, dentre todas aquelas cartas, qual foi a que você escolheu virar, né? Qual foi? O que é que ela quer dizer para você hoje? O tarô funciona através da sincronicidade, né? Parece coincidência, mas não é. A realidade externa se combina de alguma forma com a nossa realidade interna. Isso é maravilhoso, né? A gente fica boquiaberto. Minha nossa, como é que o tarô sabe disso, né? Então vamos lá. E aí, gente, agora que vocês já sabem que o tarô tem 78 cartas, é importante saber que essas 78 cartas, esses 78 arcanos, eles são divididos em 2 grupos principais, tá certo? Então, a gente tem aqui... Opa, peraí. A gente tem aqui 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Tá certo? Então, 78 cartas no total, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Como o nome já diz, arcanos maiores são os segredos maiores, são os grandes segredos, os grandes mistérios, os maiores mistérios a serem revelados dentro de um jogo de tarô, tá certo? Então, elas são aquelas cartas principais do tarô, que vocês já me viram falando muitas vezes aqui: o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o carro, o sol, o mundo. Essas 22 cartas que vão do louco até a carta do mundo. Esses são os 22 arcanos maiores do tarô. E eu sempre recomendo que, ao começar a estudar tarô, você comece por eles, tá bom? Começa pelos arcanos maiores, porque eles carregam a essência mais terapêutica do jogo. E só com eles você já vai conseguir fazer jogos de tarô. Inclusive, eu recomendo que antes você estude eles, comece a jogar com eles, e aí depois você parte para o estudo dos arcanos menores, tá bom? Que isso vai facilitar bastante você entender depois os arcanos menores, tá bom? Então, você começa com os maiores. Só que com o tempo, depois que a gente passa por todas essas cartas dos arcanos maiores, é muito comum a gente ter aquela vontade de usar o baralho todo, porque a gente tem vontade, né, de ter esse baralhão grandão, esse deckzão com a gente para misturar bem muito e abrir aquele leque de cartas todas. Então, a gente fica com aquela vontade de usar o baralho inteiro, né? Então, você fica com vontade de conhecer também os arcanos menores, essas 56 cartas aqui dos arcanos menores. E da mesma forma que os arcanos maiores são os maiores segredos, os arcanos menores são os segredinhos menores, são os pequenos segredos, né? E aí, significa que são cartas que não são importantes? Não. Significa que elas vão trazer pequenos detalhes que vão
temperar o seu jogo, que vão trazer ali um toque especial para o seu jogo. Vocês vão entender ao longo da nossa live, né? Mas da mesma forma que a gente tem aqui arcanos maiores, temos aqui arcanos menores. Com certeza você já ouviu o nome dos arcanos menores por aí. Eles são 3 de copas, Ás de paus, 10 de ouros, Rei de espadas. Os nomes deles, eles são as cartas, aquelas cartas que a gente conhece do baralho comum, né? Elas estão aqui no tarô também, elas são os arcanos menores do tarô, tá bom? E aí, os arcanos menores, eles são divididos, vou colocar aqui para vocês terem uma visão melhor, eles são divididos em 4 naipes, tá certo? A gente tem o naipe de copas, que é esse aqui, que é representado por uma copazinha, né? O naipe de copas. E o naipe de copas é o naipe da água. Ele vai falar sobre as nossas emoções, vai trazer uma energia sentimental, uma energia emocional, tá certo? É esse naipe aqui que tem uma copazinha, que tem um cálice. Então, todas as vezes que ele aparece no jogo, aquele jogo tá, de alguma forma, com uma energia mais emocional. Vai estar falando sobre nossas relações, nossos sentimentos, nosso coração, de alguma forma, tá certo? O naipe de paus é esse naipe aqui que tem esse bastão. É o naipe do fogo, ele está ligado ao elemento fogo. E ele vai se relacionar à nossa criatividade, vontade, impulso, tarefas para a gente fazer, coisas que a gente precisa fazer, trabalho muitas vezes. Então, quando vem o naipe de paus num jogo, é porque a gente precisa, de alguma forma, dessa energia do fogo. Ou ela está acontecendo ali no nosso jogo de alguma forma. Então, é uma energia de entrar em ação, de fazer alguma coisa e não de ficar parado. Tá certo? Então, enquanto copas vai falar sobre você olhar para as suas emoções, o naipe de paus, que é o fogo, vai falar para você agir, para você entrar em ação, tá certo? Aí a gente tem também o naipe de ouros, que é o naipe da terra, né? Ligado ao elemento terra. É esse que tem essa moedinha aqui, também chamado de naipe de pentáculos. Esse é o naipe da terra, vai se relacionar à vida material, à vida financeira, ao bem-estar físico, conforto, sabe? Então é como se ele fosse trazer uma energia material para o seu jogo. Você tirou ali um jogo de tarô, veio uma carta de ouros, você já sabe que você precisa considerar aspectos financeiros ali também, você precisa prestar atenção se aquilo está te trazendo bem-estar, se você está se sentindo bem ali naquele ambiente. Ele vai olhar para a parte material, para o bem-estar físico, para o conforto de alguma forma, tá certo? E temos também o quarto naipe, né, aqui, que é o naipe de espadas, cujo símbolo é uma espada. Vou pegar ele aqui. Então, aqui a gente tem a espada. Esse é o naipe do ar, né? Vai falar sobre a nossa mente, vai falar sobre conflitos que muitas vezes acontecem na nossa mente, pensamentos, né? A gente está dominando bem os nossos pensamentos. Esse é um naipe mais difícil que eu digo de cartas mais desafiadoras, porque ele vai falar sobre conflitos que a nossa mente às vezes traz, sabe? Então veio uma carta de espadas, a pessoa está precisando ser mais racional, é como se ela precisasse usar melhor essa mente. Então essa energia do elemento ar. Então vocês percebem que cada naipe vai se ligando a um elemento da natureza e remete a um campo da nossa vida. Copas, vida emocional. Paus, campo das ações. Ouros, vida física, materialidade financeira. Espadas, mente, raciocínio, sensatez, tá certo? E cada um dos naipes vai ter ali 10 cartas de números, tá certo? Então, vai aparecer aquelas cartas numeradas, que são numeradas de Ás a 10, e vai ter também 4 cartas da corte, que é o rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem. Vou mostrar para vocês para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho o naipe de ouros, certo? Então, eu vou ter aqui as cartas numeradas, Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do Ás ao 10 de ouros, temos 10 cartas numeradas. E temos as cartas da corte, que a gente chama rei, rainha, cavaleiro e pajem, também chamado de valete. Então, a gente tem 14 cartas em cada naipe. As cartas de número e as cartas da corte. Todos os naipes têm essa mesma estrutura, tá certo?
Então, esses são os arcanos menores. Os arcanos menores são cartas mais simples do tarô. Tá certo, gente? Eles são cartas mais diretas, são cartas mais práticas do dia a dia, aspectos que podem ser resolvidos de forma mais rápida, pequenas interferências, muitas vezes, de determinadas pessoas na nossa jornada. Então, é como se num jogo de tarô, eles fossem sempre te trazer um alerta. Olha, se liga nisso aí. Ó, preste atenção nisso daí. Você precisa fazer isso. Preste atenção para não deixar de fazer aquilo. Então, eles vão trazer detalhes que muitas vezes vão passando despercebidos, né? Vão trazer pontos de atenção que vão moldando o nosso dia a dia e incrementam a nossa leitura com detalhismo, tá certo? Então, como eu disse para vocês, a gente pode sim fazer um jogo muito profundo só com os arcanos maiores, né? O jogo fica bastante terapêutico, mas quando você coloca os arcanos menores, ele traz uns detalhes que temperam o seu jogo. Fica aquele jogo mais... Poxa, que coisa específica. E quanto mais específico, principalmente se você tem um propósito profissional também com o tarô, quanto mais específico, mais o seu consulente vai memorizar aquilo ali e vai aplicar na vida dele. Então ele vai lembrar disso e vai falar, ah, ela falou sobre isso, eu vou fazer, sabe? E a gente consegue ir mais direto ao ponto também, tá certo? Então eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro para vocês. A gente tem aqui a carta da Lua, tá bom? Isso aqui é a carta da Lua. É um arcano maior, então a Lua tá ali nos arcanos maiores. Essa é uma carta que vai falar sobre um período de confusão emocional. Então, normalmente, quando vem a carta da Lua, aquela pessoa ela tá meio instável, ela tá se iludindo de alguma forma, ela tá se enganando, ela tá meio insegura, meio ansiosa. É uma carta que pede para que você fortaleça sua autoconfiança. Então, você percebe que isso são conselhos grandes. A pessoa tá com as emoções à flor da pele, a pessoa tá meio que sem enxergar direito as coisas da vida, né? É algo que vem de dentro dela e ela precisa ajeitar isso, resolver isso. Então é uma energia grande, é uma energia maior, tá certo? Mas aí, se você tira um arcano menor, digamos que eu tirasse um arcano menor junto com essa carta da Lua. Veio a carta da Lua, eu sei que essa pessoa tá passando por um momento de ansiedade, de instabilidade. E aí eu tiro um arcano menor e vem justamente um 9 de espadas. O 9 de espadas já me fala sobre, opa, essa pessoa, ela tá perdendo o sono. Ela não tá dormindo bem. Ela precisa cuidar do sono. Nossa, Pri, tão específico assim? Sim, porque essa carta aqui, olha só, a pessoa ela tá aqui ó, sem conseguir dormir. Ou seja, ela tá pensando em coisas que estão até atrapalhando o sono dela. Né? Os arcanos menores, eles são mais diretos, eles vão mostrar ali aquela ação e você vai perceber ali na hora, né? Então a pessoa ela tá ali sem conseguir dormir, há aquele sentimento de culpa, de agonia, sabe? E o sono é algo muito importante para ela, cuidar melhor do sono dela. Então, a partir desse momento, se eu tô na minha consulta de tarô e eu digo para a pessoa, olha, você tá muito ansiosa, mas se você cuidar melhor da sua hora do sono, você pode até buscar um auxílio médico para isso também, um auxílio terapêutico em relação a isso. Vai te ajudar bastante com essa ansiedade sua, tá certo? Então, se eu falo isso, olha como ficou muito mais específica, como eu fui muito mais direto ao ponto. Quando eu tiro essa carta aqui, eu já sei que minha consulente provavelmente está tendo noites em claro. E ao eu falar isso, ela vai chegar e vai falar, nossa, como é que ela sabe? Eu não tô vendo a vida dela. Às vezes as pessoas acham que quando a gente tá lendo o jogo de tarô, o jogo ele é tão certeiro que as pessoas acham que a gente tá vendo um filme da cabeça da vida delas, né, na nossa cabeça. E na verdade não, a gente tá interpretando as cartas, né? O que eu tô lendo é as cartas. A pessoa que tá ali ouvindo aquilo e fazendo os paralelos com a vida dela. Então olha só como é muito mais certeiro. Se essa carta da Lua, por exemplo, viesse acompanhada, em vez de um 9 de espadas, ela viesse com um 10 de espadas, ou, desculpa, um 10 de paus, né? A gente já sabe que essa pessoa que tá com essa ansiedade, que tá nesse momento de insegurança, ela tá sobrecarregada de tarefas. Olha só como essa pessoa tá segurando tantas coisas, né? Ela tá aqui, ó, carregando muitas coisas nas costas. Então, ela tá sobrecarregada de tarefas, ela precisa aprender a delegar tarefas, e isso vai ajudar bastante com essa aflição que ela tá sentindo nesse momento, porque essa aflição está vindo dessa sobrecarga de tarefas que ela tá tendo. Tá certo? Agora, se viesse, por exemplo, em vez de vir aqui com
essas cartas viesse com um 3 de copas, o 3 de copas é uma carta de diversão, é uma carta que chega assim e fala, você precisa estar mais perto de pessoas leves, você precisa rever os seus amigos, sair para se divertir, né? Sextou. Então, assim, eu já sei que aquela minha consulente, provavelmente, aquele meu consulente, ele tá ali em ambientes pesados e tá precisando dar uma respirada, dar uma esparecida, curtir a vida um pouco, sabe? Então, olha só como vai em algo específico, liga para suas amigas, vai se divertir com elas, vai fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, são conselhos que a gente vai pegando, pequenas ações que os arcanos menores vão guiando a gente. Se vem, por exemplo, um 8 de ouros, o que esse cara aqui está fazendo? Ele está pegando cada uma dessas moedinhas e está lapidando. Então, ele é o quê? Ele é um perfeccionista. Esse perfeccionismo dessa pessoa está gerando essa ansiedade tão grande, essa insegurança tão grande, né? Aqui dessa carta da Lua. Então, olha só. Como eu já sei, o principal é eu saber que essa pessoa está num momento de instabilidade. A Lua já me falou isso. A Lua já me falou que ela precisa fortalecer a autoconfiança. Mas aqui eu já tenho um detalhe a mais. Eu já sei que, olha, ela é muito perfeccionista, ela provavelmente está se demorando demais, está insegura com as coisas que ela faz, está entendendo? Então precisa dar uma respirada em relação a isso também. É importante ter um trabalho caprichado, mas cuidado para não ser perfeccionista demais. Né? Então a gente vai fazendo, claro, isso por conta da ligação que a gente fez entre essas duas cartas, né? Ou seja, enquanto os arcanos menores, né? Enquanto os arcanos maiores são mais voltados a nos fazer refletir sobre grandes questões, grandes sentimentos, grandes energias presentes na nossa vida, os arcanos menores são mais focados em nos dizer pontualmente como agir. Então, são cartas mais diretas, mais simples também. E aí, eu sei que vai ter gente que vai me perguntar, Pri, mas se são cartas mais simples, por que tem tanta gente que acha os arcanos menores tão mais difíceis do que os arcanos maiores? Por que tem gente que tem medo dos arcanos menores, né? Como se fosse, nossa, eu acho que eu não vou conseguir entender essas cartas, né? Quando, na verdade, se você passou pelos arcanos maiores, pode ter certeza que os arcanos menores vai ser bem mais tranquilo. Certo? E aí, isso pode acontecer, gente, por diferentes motivos. Um desses motivos é o deck que você escolheu. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Existem decks de tarô que vão ter, por exemplo, esse aqui é o tarô de Marsella. Ele é um tarô bem conhecido, esse tarô aqui. Muita gente já conhece, ele é bem tradicional, né? Vou mostrar aqui na câmera grande para vocês verem. Esse aqui é o tarô de Marsella. Ele é um deck super clássico, certo? Só que aí, nos arcanos menores dele, ele tem essa representação vetorial. Então, olha só. As copas são copas. O naipe de paus são os bastões, né? As espadas são só espadas. Então, quando você utiliza um tarô que é assim no início para aprender os arcanos menores, isso pode dificultar e muito. Porque olha só a diferença aqui. É a mesma carta. Isso daqui é um 6 de paus no tarô de Rider-Waite e aqui é um 6 de paus no tarô de Marsella. Aqui, o 6 de paus, gente, é uma carta que fala sobre você triunfar. É uma carta da vitória. Ele tá chegando aí num cavalo com a coroa de louros. As pessoas estão ali celebrando a chegada dele. É uma carta de vitória. Você chegou vitorioso onde você queria, né? Você tá vendo o mundo de cima, né? Tem que ter, claro, cuidado um pouquinho para não virar soberbo, não virar arrogante demais, né? Mas é uma carta de vitória, de você alcançar aquilo ali. É muito mais fácil você perceber isso vendo o 6 de paus do Rider-Waite, que tem uma situação, do que no tarô de Marsella, que tem essa representação vetorial, que é só os desenhos dos bastões, tá certo? Então, isso vai ajudar bastante você ter um deck que representa os arcanos menores com situações, com desenhos mesmo, tá bom? Sempre prestar atenção nisso, porque
os arcanos menores dão uma dificultada. Eu sei que tem gente que é super fã do Marsélia, que vai falar, ai, Pri, mas eu amo Marsélia, eu vou no Marsélia mesmo assim. Tudo bem, tá certo? Quando você pega todos esses significados, fica tranquilo. Se eu for jogar aqui com os arcanos menores agora, que eu conheço muito bem as cartas, vai ser tranquilo eu usar esse daqui. Mas no início, é interessante que você use decks que mostrem a situação, um desenho mesmo, porque vai ficar muito mais simples de você fazer uma tiragem. Você não precisa decorar, você vai olhar para aquela carta, você vai ver o que está acontecendo e você vai fazer uma interpretação daquela carta dentro do seu jogo, tá certo? Então, por isso, essa diferença. Mas o principal não é nem isso, porque até pessoas que usam o Rider-Waite às vezes ficam com esse medo do Marsélia, ó, agora eu tô embolando as palavras todas. Ficam com medo dos arcanos menores, acham que é muito difícil, não sei se eu vou conseguir, é muita carta, né? E aí, o principal ponto que faz as pessoas acharem que é difícil é a falta de metodologia na hora de estudar os arcanos menores. Um erro que muita gente comete, que muitas pessoas cometem na hora de estudar os arcanos menores é querer olhar para a imagem deles da mesma forma que a gente olha para os maiores. E, gente, é diferente. Vocês viram, vocês estavam aqui comigo na segunda-feira e a gente analisou a carta da força, não foi? Analisamos a carta da força juntos. Vocês perceberam que eu falei várias coisas dela. Eu disse, gente, vamos prestar atenção. Essa cor aqui atrás é amarela. Ela tá com vestido de tal cor. Tem um símbolo do infinito aqui em cima. Ela tá segurando um leão. A expressão dela tá muito serena. Então, nos arcanos maiores, a gente vai olhar todos os pontos da carta. A gente vai olhar a cor da roupa, a gente vai olhar o personagem, o cenário que tá por trás, dependendo do deck, se tá de dia, se tá de noite, né? Como é que tá a expressão daquela personagem, né? Então, é assim que a gente estuda os arcanos maiores e por isso que eles são tão cheios de detalhes. Eles guardam vários segredos. Uma mesma carta vai te trazer várias coisas. Por exemplo, a carta do louco. A carta do louco mostra ele bem jovial, então fala sobre jovialidade, sobre leveza. Ao mesmo tempo, ele está meio distraído, pode cair no abismo. Então, aqui já vem outro significado. Cuidado para não ser irresponsável demais, não ser displicente, tá entendendo? Então, você vai pegando, ele tá aqui, ó, partindo numa viagem, então eu já sei que é uma carta muito boa para você ir numa nova aventura, você se jogar numa nova viagem. Então você vê que os arcanos maiores, eles guardam vários significados numa mesma carta. Os arcanos menores a gente não vai olhar dessa forma. A gente vai olhar de uma forma muito mais direta, muito mais simples, tá certo? A gente não vai complicar o que é simples. Todas as vezes que vocês forem estudar os arcanos menores e vocês estiverem assim, nossa, eu tô achando isso aqui muito complicado, eu quero que vocês escutem minha voz falando para vocês. Não complique o que é simples, não complique o que é simples, olhe de forma simples para a carta, tá certo? Porque da mesma forma que os arcanos menores são cartas mais simples, práticas e diretas, a análise dessas cartas também precisa ser mais simples, mais prática e direta. A gente não vai prestar tanta atenção a todos os elementos, a gente vai olhar para a ação principal, o que é que está acontecendo na carta. Então vamos lá para alguns exemplos, para vocês entenderem bem aqui. Vamos para alguns exemplos. Esse aqui é o 4 de ouros, tá certo, gente? O 4 de ouros, o que é que ele está fazendo? Mostra uma pessoa segurando suas moedas. Olha só, ele tá com o pé em cada uma das moedas. Ele tá abraçando essa moeda aqui. Ele botou uma em cima da cabeça e ninguém mexe no que é dele. O que é que essa carta, o que é que esse cara tá fazendo? O que é que ele é? Ele é um apegado. Ele não quer dividir. Ele quer as coisas só pra ele. Ele é possessivo e apegado. Então, o que é que o 4 de ouros fala? Fala sobre possessividade, fala sobre apego excessivo, sobre você achar que suas coisas são as melhores e ninguém toca, né? Então, é isso. Onde a gente vê isso? A gente vê isso na ação principal. O que é que o personagem principal está fazendo? Ele está apegado. Ele está segurando tudo com unhas e dentes, tá entendendo? Então, a gente vai sempre perguntar, o que é que tá acontecendo na carta? Ok, tá acontecendo isso. Ok, como é que eu encaixo aqui na interpretação do meu jogo? Né? O que é que ela tá falando dentro do contexto, né? Por exemplo, dentro de um jogo amoroso, essa carta pode mostrar uma pessoa muito possessiva.
dentro de um jogo, de uma relação familiar, pode ser aquela pessoa que você não pode mexer em nada dela, ou ela sempre acha que as coisas dela são melhores que a sua. Uma aura meio de mesquinharia, sabe? Então, ter muito cuidado com mesquinharia, né? Com mesquinhez, eu acho que é como a gente se fala, né? Então, vamos para mais exemplo. 5 de paus. O que a gente vê aqui? Vários jovens, cada um com um bastão na mão, batendo uns nos outros. A pancadaria aí, tá todo mundo todo mundo dando lapada uns nos outros. Então, eles estão o quê? Eles estão competindo. O que é que o 5 de paus fala? Fala sobre competitividade. Eu falei 5 de paus, né, gente? Falei 5 de copas, não. Falei 5 de paus, é 5 de paus, tá? Então, é competitividade. Então, eles estão competindo entre si. É uma carta de competição. É uma carta que, por exemplo, quando ela cai num jogo profissional, você tem que prestar atenção. Será que tem alguém aí querendo competir com você? Querendo rivalizar com você? Né? Mostra essa energia competitiva. Se ela vem junto com a carta do carro, por exemplo, você já sabe que aquela pessoa ali representando uma pessoa, ela é extremamente competitiva, ela entra ali para ganhar e ela quer ganhar de todo mundo, né? Então, se vem num jogo amoroso, poxa, olha só, preste atenção, alguém pode estar querendo competir com você em relação àquela pessoa. Então, é uma energia de competitividade. E a gente vê isso na ação principal da carta. Eu não estou aqui olhando que o céu está azul, eu não estou olhando aqui que o chão está verde. Eu estou olhando a ação principal da carta. Tá certo, gente? Vamos para mais exemplos. 6 de espadas. 6 de espadas mostra o quê? Essa pessoa fugindo, pegando o barquinho, indo embora. Peguei o meu barquinho e saí de mansinho, sem ninguém ver. Silêncio, tô saindo aqui despercebido, botei o véu aqui em cima, ó, e vamos embora. Peguei aquilo que é essencial para mim, meu filhinho, e fui-me embora, né? Então, é uma carta que fala sobre você sair de situações difíceis, você fugir. Realmente é uma carta de fuga, né? Uma carta de foge disso, tá difícil demais, vai-se embora, vai procurar águas mais tranquilas, né? 4 de copas. O que a gente vê aqui? A gente vê esse moço emburrado. Ele tá emburrado, ele tá de braços cruzados assim, olhando para baixo, olhando para essas copas e achando tudo muito ruim. Tá chateado, tá emburrado, tá sendo oferecido para ele algo novo aqui. Olha só, tem uma mãozinha aqui falando, toma, olha isso aqui novo, uma nova oportunidade, uma nova copa, uma nova emoção para você. Mas ele não tá nem vendo, porque ele tá querendo, ele tá afim de ficar descontente, ele tá afim de reclamar, e quando a pessoa tá afim de reclamar, não tem pra onde, né? A pessoa vai reclamar. Então, é aquele, ó céus, ó vida, a vida tá muito ruim, e não tô prestando atenção nas coisas boas ao meu redor, né? Então, o que é que tá acontecendo aqui? Essa pessoa tá emburrada, não tá olhando as coisas boas, as novas possibilidades ao redor dela, e tá ali só olhando pro lado mais negativo, para aquilo que ela já se cansou, aquilo que é monótono, que é um tédio, né? Então, é uma carta que fala sobre isso. Então, vocês percebem que o que foi que eu reparei aqui, que eu expliquei para vocês aqui, sempre a ação principal. Então, é muito normal as pessoas acharem que os arcanos menores são bem mais difíceis pelo número de cartas, porque são 56 cartas, mas a verdade é que essas 56 cartas são bem mais simples do que os arcanos maiores, porque enquanto os arcanos maiores possuem múltiplos significados, múltiplos símbolos, e são mais amplos em uma só carta, os arcanos menores normalmente possuem um ponto principal a ser considerado. O que está acontecendo na carta. E aquilo é o que a gente vai trazer para a nossa interpretação e encaixar, claro, dentro do contexto, né, que a gente está lendo ali, tá certo? Por isso, é muito comum que um jogo que a gente faz só, assim, você tem 2 métodos que você pode fazer, né, para usar os arcanos menores. Você pode usar um método europeu ou um método americano. O método europeu é quando você usa o seu baralho dividido em 2 baralhos. Então, eu mostrei aqui para vocês, aqui, ó. Então, eu tenho maiores e menores. Então, o método europeu, eu vou pegar o meu baralho de tarô, eu vou usar ele dividido. E para cada carta dos arcanos maiores, eu vou tirar uma dos menores também. Então, se eu for tirar um conselho para você e vem aqui, veio o mundo com o rei de ouros. Combinação maravilhosa, muita prosperidade aqui, Ixalá, muito ouro. Ótima combinação, inclusive. Mas veio aqui essas 2 cartas juntas. Isso aqui é o método europeu. O método americano é quando você pega
o seu baralho e você mistura ele como um todo. Misturei ele todo agora e vou fazer o meu jogo. E podem vir misturado, pode vir só menores, pode vir só maiores, né? Mas você mistura ele todo, tá? É o que eu uso hoje em dia, mas eu sugiro que quem vai começar, comece usando o europeu. Eu comecei com o europeu, depois eu passei para o americano, mas sugiro que quem está começando, comece com o europeu, que é melhor de se começar, tá? Então você vai lá e você tira. E aí, quando você estiver jogando, se você for jogar com o método americano, que é o seu baralho todo misturado, pode ser que às vezes saiam jogos que são só com arcanos menores. E quando isso acontece, o jogo é muito mais rápido, é muito mais direto, porque as cartas elas são muito mais diretas ao ponto, né? Então, assim, são pontos, são detalhes que você vai ter que alertar o seu consulente, ou que você vai ter que perceber na sua vida, se você estiver jogando para você. Então, por exemplo, o 6 de ouros vai falar para você ter cuidado na hora de aceitar alguma ajuda que alguém pode te oferecer, né? Porque isso depois pode ser cobrado. Ou então, se alguém te pedir ajuda, se alguém te pedir alguma coisa emprestada, preste atenção, essa pessoa realmente está precisando ou ela está mal acostumada, né? Então, olha só que coisa específica. O 7 de espadas vai falar, muito cuidado com coisas feitas escondidas. É melhor você ser muito claro, ser muito sincero com as pessoas ao seu redor, né? Não faz nada na surdina, não. Você pode ser mal interpretado. Ou cuidado também com pessoas que estão escondendo coisas de vocês, que estão omitindo coisas de você, né? Então, são coisas muito diretas. O jogo, ele soa muito mais divinatório, né? Ele soa mais revelativo, enquanto um jogo com mais arcanos maiores, ele soa mais terapêutico, ele soa mais como uma conversa mais profunda e terapêutica. Os arcanos menores trazem esse teor mais revelativo, mais direto ao ponto, mais detalhista, né? Mas claro, lembre-se que, como eu falei para vocês bastante na nossa live de segunda-feira, a gente sempre tem que lembrar que o tarô, independente se você está usando só maiores ou maiores e menores, ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio. E nós estamos vendo aqui tendências, nós estamos vendo aqui consequências de ações que estão sendo feitas no presente. A gente não está ditando o futuro da pessoa, porque o tarô ele respeita o livre-arbítrio, tá certo? E, além disso, assim, dessa coisa de olhar para os arcanos menores, tentar olhar da mesma forma, com aquele olhar viciado que vem dos arcanos maiores, tem outra coisa que eu percebo que atrapalha as pessoas, isso não chega a ser um erro, tá? Mas pode atrapalhar um pouco, que é o seguinte, tem gente que quer começar os arcanos menores pelas cartas da corte, que são os reis, as rainhas, os cavaleiros e pajens, né? Então tem gente que quer começar com as cartas da corte. E as cartas da corte, elas possuem uma especificidade, né, nelas, porque elas podem representar dentro de um jogo tanto um conselho para a gente, mas dependendo do jogo, elas também podem representar a interferência de outras pessoas na nossa vida, dentro daquela questão. Vou dar um exemplo para vocês, tá certo? Aqui, ó, a Rainha de Copas. Digamos que você fez um jogo ali e veio a Rainha de Copas. Ela é a rainha da água, né? Ela é a rainha emotiva. Então, ela tá cheia de água dentro dela. Ela não é retenção de líquido, gente. Eu tô falando de uma forma simbólica. Ela é mais sensível, sabe? Tudo. Ela tem que ter cuidado para não se afogar demais nas emoções, né? Então, assim, ela é muito sensível. Ela tem aquela sensibilidade muito aguçada. Lembra das pessoas do signo de água, tá? As pessoas de peixes, de escorpião, de câncer, né? São pessoas mais sensíveis. As coisas vão tocar mais profundamente nelas. Então, assim, são bem rainha de copas, tá certo? A depender do jogo que você fez, o que você perguntou para o tarô, porque às vezes você vai perguntar, nossa, como eu deveria, o que é que eu devo ter cuidado nesse momento da minha vida? Aí vem ali uma rainha de copas. A rainha de copas, ela vai falar, ok, é importante você ter um bom coração, você ser essa rainha de copas que é acolhedora, que pega os outros no colo, mas tenha muito cuidado com o excesso de drama, cuidado também para não absorver demais as energias dos outros, as dores dos outros, para você não se afogar junto das pessoas. Olha só, é como se ela precisasse,
Olha que ela tá com um pezinho tocando na água. Então ela precisa estar no chão firme. Ela não é para ela se jogar na água do outro para ajudar o outro, é para ela puxar o outro ali para junto dela, né? Então ela tem que ter cuidado com isso, cuidado para não ser vulnerável demais, né? Então isso porque eu perguntei ao tarô um conselho para minha vida. Mas às vezes eu posso ter perguntado ao tarô uma coisa diferente. Eu posso ter perguntado algo do tipo: minha empresa está passando por um momento muito difícil e eu quero um conselho do tarô do que fazer para melhorar isso. Quando a gente faz uma questão mais aberta, com uma questão mais desconhecida, em que o tarô pode lançar para a gente conselhos mais abertos, as cartas da corte, elas também podem representar a presença de outra pessoa. Então ela pode chegar assim e falar: conte com a ajuda de uma mulher. Então tem uma mulher aí, que é uma pessoa sensível, que vai te ajudar nisso. Dependendo do jogo, pode ser sua mãe também, porque as rainhas às vezes representam a mãe. Então, quando a gente estuda as cartas da corte, a gente já vai para pontos um pouco mais específicos. A gente precisa ver quando ela tá falando para você, quando ela tá representando outra pessoa. Às vezes você... Acontece muito do pajem vir representando um estagiário, que é bacana você ter um ajudante para estar aí no seu dia a dia, te ajudando no seu trabalho, né? Então, assim, podem representar outras pessoas. E por isso, começar com as cartas da corte pode causar a impressão que os arcanos menores são muito complicados, tá? Então, e não são, porque o ideal é você ir gradativamente. Por quê? Além disso, os arcanos menores, eles também representam uma jornada, tá certo? Cada naipe dos arcanos menores vai contar uma história pra gente. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Cada naipe representa uma jornada. Da mesma forma que quando a gente estuda os arcanos maiores, a gente não conta a jornada, ali tem o louco. O louco, ele abriu a porta de casa e se lançou numa nova jornada. E aí ele foi e encontrou o mago. O mago disse para ele: vai lá, começa a colocar os seus planos em ação. Aí ele encontra a sacerdotisa fala: olha, agora é a hora de você usar a sua intuição também. Então, você vai vendo uma jornada sendo contada. A mesma coisa acontece com os arcanos menores. A gente tem uma jornada que é contada do Ás até o Rei. Começa no Ás e vai até o Rei, tá certo, gente? Cada naipe vai contando uma jornada aqui. O Ás, ele sempre representa um novo início. Olha só, esse aqui é o Ás de Copas. É uma nova copa que está sendo dada aqui. Então, eu estou te dando um novo cálice. Toma aqui esse copo, toma aqui, para você beber novas emoções na sua vida. O que é que isso quer dizer? Essa carta, ela tá te chamando a viver novas emoções, a começar um novo ciclo emocional. Você tá precisando dar uma renovada no seu coração. Você tá precisando sentir novas coisas, se relacionar com novas pessoas, seja amorosamente, seja no campo das amizades, né? Novos círculos. Tá precisando mudar o ambiente. Olha esse rio aqui, essa água fluindo, né? As águas da sua vida precisam fluir. Você precisa abrir uma nova fase mais emocional também, mais... gostosa emocionalmente na sua vida. Então, o Ás de Copas é um novo começo. O Ás de Paus também é um novo começo. Todo Ás é um novo começo, só que na energia daquele naipe. Por exemplo, o Ás de Paus começa agora com novas ideias, com novas ações, o que é que você quer fazer, a energia do fogo. Então, sempre é um novo começo. E essa carta, ela vai passando. Ás de Paus, ou Ás de Copas, 2 de Copas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pajem, Cavaleiro, Rainha, até chegar no Rei. O Rei é o domínio da energia daquele naipe. Então, o Ás é um novo começo. O Rei você dominou, ele domina a energia daquele naipe. Então, o Rei de Copas, ele é aquele que domina a energia da água, domina as emoções. Então, ele é o quê? Ele é uma pessoa que mostra estabilidade nas suas emoções, ele é estável emocionalmente, ele é diplomático, ele tem muita diplomacia, ele lida bem com as pessoas, os relacionamentos dele são bem equilibrados, emoções bem resolvidas.
Ai, gente, como é maravilhoso uma pessoa rei de copas, né? Então, assim, o rei de copas é aquela pessoa que tá dominando, é o domínio da energia do naipe. Então, vai se contando toda uma jornada. Eu comecei uma nova emoção, eu fui evoluindo, passando por altos e baixos, que a gente tem cartas mais difíceis, cartas mais fáceis, né, mais tranquilas de se ultrapassar, até eu dominar essa energia depois de toda essa jornada, tá certo? Então, lembrem-se que os arcanos menores também mostram a jornada. Então, eu recomendo, não é uma obrigação, mas eu recomendo, e é assim que eu ensino para os meus alunos também, que você estude na ordem, começando do Ás, das cartas de Ases, até chegar aos reis. Porque isso vai te ajudar a entender a jornada de cada naipe. Tá certo, gente? Então, assim, vou dar um exemplo aqui para vocês de como essa história ela é contada. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui. Vou no Ás de Paus. Aqui. Então, aqui a gente tem o Ás de Paus. Prestem atenção. É como se eu tivesse... Olhem para essas imagens como se eu estivesse contando uma história em quadrinhos, tá certo? Deixa eu pegar aqui as outras cartas de Paus que eu tenho aqui. Para vocês captarem bem. Vou mostrar um pouquinho aqui dessa jornada, que é muito legal de estudar isso. Vamos lá. Então, olha só. O Ás de Paus. A gente começa aqui dizendo que é um novo tempo, um tempo de criatividade. Você se abrir para novos desejos, para um novo fogo. É o naipe do fogo. Então, você precisa iniciar uma nova fase na sua vida com mais fogo. É isso que ela está falando. Você precisa acender uma chama interna. Esse bastão aqui, ó, a gente vai tocar fogo nele para acender uma fogueira aí da nossa vida, certo? Então aqui, um novo começo. Então te dando um bastão e você vai fazer alguma coisa com ele. Então você vai começar a entrar em ação, tá certo? Mas não adianta eu ficar aqui só nas ideias, no eu quero fazer, eu tenho desejo disso. Não adianta. A gente precisa, ó, olhar para o horizonte, olha o 2 de paus aqui, olhar para o horizonte, se encher de coragem e ousadia para colocar essa criatividade em prática. Então aqui, ó, eu me sinto com o mundo nas mãos, ele tá com o mundo nas mãos, e eu vou chegar assim e falar, eu vou agora em busca disso. Eu não vou ficar só na ideia, no desejo, não. Eu vou partir para a busca. 2 de paus vai falar sobre isso. Quando eu partir para a busca, vai chegar um momento em que eu vou parar assim e olhar novamente para o ambiente. Olha o 3 de paus aqui, agora eu tô olhando para frente. Quando eu olho para frente, na verdade... Quando eu olho para o ambiente ao meu redor, eu vejo que é possível expandir ainda mais. Eu vou expandir o meu horizonte ainda mais. Eu vou planejar explorar novos terrenos. Ele agora está olhando, ele não está mais olhando um terreno aqui todo construído. Ele está olhando aqui, ó, um deserto. Então ele chega assim e fala, agora eu vou expandir, porque eu já passei por tudo isso que estava construído já. Agora eu estou olhando para um deserto e eu que vou construir isso daqui. Então, aquilo que eu comecei, eu vou expandir ainda mais. Eu vou buscar ainda novos horizontes agora. Não vou ficar só naquilo que já estava construído, não. Mas é claro que em determinados momentos eu vou ter que pausar um pouquinho aqui, ó, e celebrar minhas conquistas com as pessoas que eu amo. Porque todo guerreiro precisa ter um momento de celebração. Parei, eu vou desfrutar de tudo que eu já conquistei também, né? E o 4 de paus fala sobre isso. E quando eu tô aqui realizando muita coisa, é claro que vão aparecer pessoas que vão querer competir comigo, que vão querer rivalizar, que vão querer chegar assim e dizer, isso daí que ela tem não é tanta coisa assim, não, o meu é muito melhor, eu sou muito melhor. Não sei por que ela tem isso, é muito injusto, porque eu sei muito mais sobre isso do que ela. E isso é o 5 de paus. Né? Mas você se esforçou muito para chegar em primeiro lugar. Você batalhou por suas vitórias. Então, ó, você vai ter o seu reconhecimento, independente se as pessoas quiserem rivalizar com você. Você vai encontrar aqui o seu reconhecimento. Você vai chegar lá, assim. Você vai... E aproveite o sucesso. Abra-se para a delícia que é ter os seus méritos aplaudidos, né? E vai ter gente também que vai querer dar pitaco. Porque quando a gente tá lá em cima, chega a gente assim e vai falar, não,
mas você deveria fazer assim, assado. Então vai ter gente querendo dar pitaco nos seus projetos. Mas se você não concorda com o que estão opinando, mantenha-se firme no que você acredita ser o correto. Olha só, ele firme aqui. Eu tô aqui e ninguém me tira daqui. E por aí vai, tá? Vou dar spoiler do naipe inteiro, não. Vou parar aqui no 7 de paus. Mas a gente vai continuando isso tudo até chegar no rei de paus, que é aquele que tem o domínio, ele sabe o que ele faz, ele mostra o que ele faz muito bem, ele é o rei professor do tarô, ele já dominou toda essa energia toda e ele faz, mostra para os outros, inspira as outras pessoas, né? Então o rei de paus é o rei professor do tarô, né? Então, mas eu queria que vocês vissem como a gente consegue ir contando uma jornada, e é muito gostoso, né, gente? Tem um módulo no meu curso que eu faço essa jornada e os alunos são apaixonados por ela. É muito legal. Mas aí, dessa forma, a gente vai entendendo como é que o tarô ele vai contando histórias, né? Essas cartas, elas estão sempre contando histórias pra gente, para que a gente traga para a nossa vida. Então, a ordem de estudos dos arcanos menores que eu recomendo que você siga é, primeiro, tenha passado antes pelos arcanos maiores, domine bem eles, estude tiragens, faça tiragens. Depois, você vai começar estudando os arcanos menores. Quando você começar os menores, comece estudando as energias de cada um dos 4 naipes. Eu dei uma pincelada aqui, mas a gente pode ir ainda mais profundamente neles, tá certo? Então, cada um dos 4 naipes, o que é que cada um representa. E depois você vai estudar as cartas de números, então de Ás a 10, você estuda as cartas de números e depois você vai para as cartas da corte, porque aí você vai ter a jornada na ordem, tá certo? Do tarô. E aí, se você se encantou com esses aprendizados, né? Porque realmente é muito apaixonante, principalmente quando a gente começa a ver essas jornadas, né? Da vontade de entender essas cartas todas. Ai, que legal! Né? Então, se você se encantou com esses aprendizados que nós vimos aqui hoje e gostaria de mergulhar nos arcanos menores junto comigo, ter acesso vitalício a uma formação completa de tarô, você não pode perder, claro, né? A oferta exclusiva da Black Bruxa para sempre, né? Porque vamos ter justamente, dentre os 5 cursos que estarão lá, você vai ter acesso vitalício à jornada dos arcanos menores, né? Então, vou abrir a Black nessa segunda-feira, no dia 27 de outubro, às 20 horas, tá certo? E, gente, a jornada dos arcanos menores é uma especialização nos arcanos menores do tarô, né? Em que a gente vai inserindo gradualmente e com facilidade as 56 cartas, tá certo? Nas leituras, para deixá-las ainda mais completas, mais detalhadas, né? Então, a gente faz toda uma jornada realmente. No módulo 1, a gente começa com a introdução aos arcanos menores, a gente mergulha na energia de cada naipe, copas, ouros, paus, espadas. Eu ensino já uma forma dos alunos começarem a inserir os arcanos menores nas suas leituras. Então, você não vai usar os arcanos menores só depois que você terminar a jornada, não. Você já começa desde o começo, porque eu ensino uma forma que vai te ajudar a justamente ir estudando essas cartas, tá? Então, desde o começo, você já começa a inserir os arcanos menores. Eu mostro lá uma metodologia para você fazer isso de uma forma bem segura, bem tranquila, que eu utilizei, inclusive profissionalmente, em muitas leituras minhas, tá certo? E aí, depois que a gente tem essa introdução, a gente vai para os módulos de cartas, são os módulos 2 e 3, a gente estuda as cartas de número, então a gente vai passando para os significados de cada carta de número, de Ás a 10, de cada naipe, tá certo? E por exemplo, a gente estuda lá as cartas de número 3, e aí eu ensino as cartas de número 3 de todos os naipes, cartas de número 4, o significado delas e o que elas significam. E é muito interessante também que a numerologia dos arcanos menores, ela é uma numerologia diferente, tá? A gente estuda uma numerologia nos arcanos maiores, nos arcanos menores os significados são um pouquinho diferentes dos números, mas isso é tranquilo, bem tranquilo, vocês vão ver, é bem tranquilo. Aí depois no módulo 4 a gente vai para as poderosíssimas cartas da corte,
reis, rainhas, cavaleiros, pajens. Olha eu aqui na imagem, né? Quem tá no YouTube tá vendo a imagem. Eu aqui sendo rainha de espadas, botando assim a mão, sendo mandona, né? Vamos, rainha de espadas é essa. Olha só, ela bota a mão assim, ela tá mandando em todo mundo. Vamos, minha gente. Então a gente estuda as cartas da corte também. Eu faço um paralelo delas com os arcanos maiores, que ajuda muito o entendimento, tá certo? No módulo 5, é um módulo que todo mundo se apaixona também, né? Eu falei pra vocês que é as jornadas de cada naipe. A gente faz as jornadas de cada um desses naipes. Então, a jornada de copas, a jornada de paus, a jornada de ouros, a jornada de espadas. É bem gostoso ir acompanhando as jornadas, né? E no módulo 6, a gente vai focar nas tiragens, métodos com os arcanos menores. A gente tem uma aula voltada para superar a insegurança de usar os arcanos menores, que eu sei que é muito comum no início. O curso, ele possui apostilas, fichas teóricas, simulados para você ir testando os seus conhecimentos. Aqui tem alguns depoimentos de alunos meus, né? Mariane falou, melhor investimento de autoconhecimento e direcionamento da vida, o Tarot 2.0, né? Que é meu curso de arcanos maiores e magia natural, e Jornada dos Arcanos Menores. Eu tô apaixonada. Daniela, manda as explicações, fica super fácil entender os naipes dessa forma. Pri arrasa como sempre. Paula falou, muito interessante as questões dos arcanos menores complementarem a área específica dos arcanos maiores. É um método que eu ensino lá. Eu já jogo com os menores, mas uso outras técnicas. Já estou adorando esta outra forma. É realmente uma forma que facilita você começar a utilizar, né? E muito prática, muito direta ao ponto. É um curso muito direto ao ponto, sabe? Eu vou realmente bem na linha dos arcanos menores mesmo. Eles são diretos, eles vão... põe ao ponto ali, e as aulas elas também são assim, da jornada dos arcanos menores. Eu digo que o tarô com magia natural, ele tem a essência dos maiores, aquela essência terapêutica, e a jornada dos arcanos menores, ela é direto ao ponto, ela é uma especialização mesmo ali. Vocês já estão grandinhos, vamos comigo agora, né? Então ela é bem assim, diretona, mas muito gostosa, principalmente essas jornadas. Denise, amei os cursos TCM, né? Tarô com magia natural e jornada dos arcanos menores. Você conseguiu desvendar algo que parecia inacessível. Agora eu posso seguir minha jornada em busca do autoconhecimento e ajudar quem precisar. Gratidão pelos ensinamentos, risos e leveza das suas aulas. Adalina, estou muito otimista e maravilhada com a simplicidade e definição dos arcanos menores. Acho que ficou mais fácil na conclusão do assunto. Tati, estou adorando a aula de tarô dos arcanos menores. Pri, tá de parabéns pelos seus ensinamentos. Muito obrigada. Jaqueline, eu consegui decorar cada significado das cartas. Eu estava morrendo de medo de não conseguir. Essa aula muito explicativa, que não precisamos nos matar de estudar. Quando olhamos as cartas, os assuntos vêm com muita facilidade. Que é isso que eu falo muito para os meus alunos. Essa é sobre a aula de superar a insegurança, né? Eu vou mostrando, olha, se você ficar inseguro, porque eu mostro técnicas também se você está inseguro para ler uma carta, deu um branco na hora porque você ficou nervoso, o que é que você vai fazer? Tudo isso eu vou contando, né? O que é que você vai fazer? Mas não vai acontecer, porque eu também ensino você a não ficar com medo disso. Flávia, com essa explicação fica muito claro, dinâmico o estudo. Estou super empolgada com os arcanos menores. Mara também falou, Pri, equipe, só tenho a agradecer pelas jornadas do Tarô com Magia Natural e Jornada dos Arcanos Menores realizadas nesse ano. Foi uma abertura incrível para minha vida, um aprendizado gostoso, reflexões profundas, insights, tudo de forma leve e prazerosa, com que tudo foi conduzido aqui. E isso é uma coisa muito importante também de eu falar, gente. Os meus cursos, eles são todos voltados para você ter um momento leve e gostoso. Os conhecimentos, eles são muito ricos, são muito profundos, mas eu quero que, acima disso também, você tenha um momento para você. Eu sei que muita gente tem um dia a dia corrido, eu sei que muita gente, às vezes, passou a vida toda, assim, ou muito tempo com vontade de estudar essas coisas e nunca teve tempo ou nunca conseguiu por algum motivo. E agora é uma oportunidade. E eu lembro de quando eu estava começando a estudar esses assuntos e o quanto era gostoso e o quanto eu esperava largar do trabalho para ir para casa e estudar aquilo, e parecia que eu estava descobrindo um mundo novo, porque eu realmente estava, e essa sensação que eu quero passar também sempre para os meus alunos, de que é algo gostoso de se estudar, de que você não está estudando só cartas, você está estudando a si, você está se relacionando com essas cartas também, você está entendendo mais sobre si através delas, sabe? Então isso eu gosto de trazer também.
E Ivete, que maravilha! Como a Priscila passa confiança, entrega o conteúdo com tranquilidade e propriedade. Desse jeito vou aprender muito sobre os arcanos menores. Encantada. Graciele também amou a jornada. E Adriana, sensacional. Para mim é mais fácil compreender os arcanos maiores os arcanos menores através das jornadas dos naipes. Então os alunos gostam muito dessa jornada dos naipes, né? E aqui, gente, são os cursos de tarô do Diário da Bruxa. A gente tem o curso de tarô com magia natural, né? Que é o curso que a gente foca nas cartas dos arcanos maiores e também na magia natural relacionada a eles. Então, tarô, ervas, cristais, né? A gente faz toda a introdução ao tarô, técnicas de tiragens, como você vai atender o público também. E aqui a especialização, que é a Jornada dos Arcanos Menores. E ambos estarão neste combo vitalício, né? Para você ter aí acesso vitalício. Então, gente, não percam a oferta da Black Bruxa para Sempre, que eu vou abrir na próxima segunda-feira, dia 27 de outubro, 8 horas, hein? Se inscrevam, se inscrevam, bruxaparasempre.com.br e vamos tirar um conselho do tarô aqui. Vamos tirar um conselho do tarô? Deixa eu só ler aqui algumas dúvidas, mas eu já separei aqui meus 2 decks favoritos que a gente vai usar aqui para fazer essa tiragem. Vocês vão escolher um deles aqui. Mas deixa eu só ver aqui alguns comentários pra gente fazer nossa tiragem, pra gente tirar conselhos do tarô aqui pra gente hoje. Alice Saporito falou, aula muito didática. Ai, fico muito feliz. Mirtes falou, excelente método. Liz Helena, maravilhosa, minha aluna. Essa Pri, essa didática das histórias, muita criatividade para nos ensinar. Que maravilha isso. Aí fica simples. Um beijo, Liz Helena. Manu Vidal, a Pri não é desse mundo, essa didática de ensino é demais. Ai, fico muito feliz, gente. Silvana falou, meu Deus, eu não quero perder esses cursos. Gente, quem já sabe que vai garantir a oferta da Black e se tornar bruxa para sempre, bota aí, hashtag bruxa para sempre. Bota aí, vamos embora. Vai ser incrível. Gente, eu tô ansiosa pra segunda-feira. Eu tô muito ansiosa pra segunda-feira. Tô muito ansiosa, muito animada. Mas assim, ansiedade boa, tá? Ansiedade boa. Leonardo, não quero me arrepender de forma vitalícia. Exatamente. Vamos embora então. Vamos ser bruxo pra sempre, Leonardo. Tinka Mota falou, gente, o curso é perfeito, eu já quero vitalício, comprei 3 cursos da Pri e não me arrependi em nenhum, perfeita, ai, fico muito feliz, vamos embora ter o vitalício, inclusive, gente, quem é aluno vai ter desconto, tá certo? Os alunos, quem já é aluno, vai ter um desconto ainda maior, tá certo? Vai ter ali uma vantagenzinha bem especial, tá? Então, ó... Quem já é de casa, claro que tem mimos, né? Tem mimos. Claro que sim. Quem já é aluno vai ter o desconto, sim. Camila Medeiros, quais cursos estarão na Black Friday acesso vitalício? Vai ter o curso de tarô com magia natural, a jornada dos arcanos menores, o programa online O Bruxa Natural, o curso de aromaterapia mágica e o Ritualize. Ou seja, tudo o que eu tenho, tudo que eu já lancei. Todos os meus cursos, todos os cursos do Diário da Bruxa vai ter. Laja Guiar falou, não perca essa oportunidade de jeito nenhum, certíssimo, tá vendo? Chanel, amei, já quero, já vou garantir segunda Black Bruxa para sempre. E vamos. Maristela Pereira falou, confesso que tinha medo de não aprender, mas depois que comecei a assistir às aulas, tudo ficou mais claro. Com as aulas e exercícios que a Pri aplica, fica bem mais tranquilo. Ai, fico muito feliz, gente, que realmente, assim, eu entendo esse receio com os arcanos menores, mas é o que eu digo pra vocês. E principalmente vocês que vão estar tendo também ali o Tarô com Magia Natural, que eu sugiro que você assista antes do Tarô com Magia Natural e depois você vá lá e veja a jornada dos arcanos menores também, mas a base que você vai ter no Tarô com Magia Natural vai te dar uma base para a jornada dos arcanos menores ficar muito mais tranquila, né? Porque você percebe que embora os arcanos menores sejam mais cartas, a gente normalmente passa mais tempo nos maiores do que nos menores, quando a gente chega neles com a base já bem consolidada, tá? Liz Helena falou, graças à Pri maravilhosa e seus cursos que são super didáticos, já estou iluminando a vida das pessoas. Ela ensina
fazer primeiro o acolhimento, a explicar como vai ser a leitura. Amo! Ah, sim, gente, isso é algo que eu coloco realmente no Tarô com Magia Natural, né? A gente tem um módulo todo sobre atendimento ao público e como você vai receber aquela pessoa. Porque para você ser um bom tarólogo, gravem isso, tá? Assim, gravem isso. Eu sei que todo mundo aqui vai ser meu aluno, mas mesmo que você não vai ser, eu sei que você vai ser, mas mesmo que você não vai ser, grave isso. A pessoa que vai até um jogo de tarô, ela tá querendo acolhimento. Ela tá querendo ser bem atendida. A gente, quando procura qualquer serviço, a gente quer ser bem atendido. A gente quer sentir que a gente é bem cuidado ali. E principalmente o tarô sendo essa ferramenta que permite a gente trazer esse acolhimento. Então, a experiência é importante. E eu gosto de guiar os meus alunos nisso também. Em que experiência você vai proporcionar para aquela pessoa, né? Tudo é experiência. É a mesma coisa de eu chegar assim, imagina só, se eu venho aqui para a live e vocês percebem que eu não me preparei para essa live, que eu tô fazendo de qualquer jeito, que eu tô só assim falando assim os conteúdos e pronto, que eu não pensei na ordem que eu vou explicar para vocês, nas coisas que eu vou apresentar, nas cartas que eu vou mostrar aqui para vocês. É importante a gente pensar em tudo, porque você sente que aquela pessoa, ela botou dedicação naquilo que ela tá te dando. E o nosso consulente vai perceber isso também, sabe? Vai perceber isso. Certo, gente? Silvana Maria, o curso Compre é sensacional, fascinante, não tem como não aprender. Ai, fico feliz. E Dini Fermelo falou, ansiosa demais, não perco por nada. Gente, quem tiver ansioso pra segunda-feira, me contem aí, porque eu também tô, tá? Eu também estou. Cibi falou, os cursos vão ir se atualizando? Sim, tudo que eu atualizar, você que vai adquirir o acesso vitalício, você vai receber a atualização, tá? O curso de Tarô com Magia Natural, por exemplo, ele já tá na versão 2.0. Eu estou com as atualizações já que eu vou gravar, já estou assim planejando algumas atualizações. Que vocês saberão mais pra frente, tá? Mas, sim, tudo que eu for atualizando, você vai estar recebendo o atualizado também. Você não vai ficar com o curso velho, não, tá? Tudo que for atualizado, você vai ter ali atualizado pra você, claro. Tá certo, gente? É óbvio. Yara Leal, tenho receio de não conseguir aprender. Acho tão difícil. Mas olha, meus alunos também achavam que ia ser difícil. E você viu aqui os depoimentos deles, né? Ai, ficou bem mais fácil. E olha, por isso mesmo que eu coloco as aulas de você fortalecer a autoconfiança. Porque é muito também a técnica, ok, eu vou ensinar, mas é importante também você saber como você vai lidar com determinadas inseguranças. É normal a gente sentir esse medo de, será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Mas a primeira coisa que eu quero que você lembre é que o tarô, eu falo isso para os meus alunos, é uma prova que você está colando. Lembra no colégio, a gente ia fazer a prova, a gente tinha que decorar as coisas, tinha que saber decorar, né? Tinha que saber a fórmula, tinha que saber o que aconteceu lá na civilização grega, etc, etc. Tinha que saber de cabeça para responder lá na prova. O tarô é uma prova que você está colando, porque você está lendo aquilo ali que está na sua frente. Então tá ali, o símbolo tá ali. Você tá aqui, ó, jogou essa carta aqui na frente. Tem esse cara aqui, esse imperador, olhando ali para sua cara. Ele tá meio brabo. Opa. Umas rochas assim, duras. Sabe que é uma pessoa dura, né? Ele tá com a armadura. Opa. Eu preciso ser o imperador também. Eu preciso colocar limites. Preciso ser um pouco mais durona aqui. Nesse momento, preciso ser mais organizado. Organizar o meu império. Então, você tá olhando para aquilo ali. O meu objetivo ao te ensinar é te preencher de muito conhecimento para na hora que você olhar essas cartas aqui, você... tá, lembrei. É feito alguns alunos chegam assim e falam, Pri, parece que às vezes eu vou jogar tarô e eu escuto sua voz. Teve uma aluna minha que ela é de São Paulo, mas ela falou, Pri, eu ouvi tanto suas aulas que eu me acostumei a falar algumas cartas com o seu sotaque. Então, às vezes eu falo com o seu sotaque. Acontece. E aí, enfim, é isso. E assim, uma coisa também. Gente, vocês vão receber nesses cursos muito mais conhecimento do que eu tinha quando eu comecei. Então,
Se eu comecei com o que eu tinha e deu certo, e eu fui aprendendo e aprendendo, pode ter certeza que vocês estão recebendo muito mais. Vocês vão sair de um ponto de partida muito mais poderoso, muito mais especial do que eu saí. Vocês vão conquistar muito, muito mais. Podem ter certeza. Toque de magia, os cursos são perfeitos, suas explicações são muito fáceis de aprender, fico muito feliz. Rita Mendes falou, muito bom ter acesso vitalício, eu gosto de revisitar sempre o curso que fiz. Pois é, muita gente pedia isso pra mim e eu guardei para este momento, tá? Nunca lancei nada vitalício antes, gente. Vai ser uma oportunidade que não vai se repetir, então aproveitem, tá certo? Meus cursos, eles têm acesso de 1 ano e dessa vez eu vou lançar vitalício. Nunca fiz isso. Faz quanto tempo? Primeira vez que eu lancei curso, eu lanço turma desde 2019. Minha primeira turma de tarô, que foi meu primeiro curso, né, foi em 2019. Então, desde lá, nunca lancei nada vitalício. Primeira vez. E Maristela falou, só para lembrar que já estou com o look pronto para o jantar. Sim, gente, os 10 primeiros. Por isso que eu digo para vocês estarem ao vivo lá na oferta da Black. Na segunda-feira, às 8 horas. Porque os 10 primeiros vão garantir um jantar das bruxas. Vai fazer um jantar das bruxas. Você vai jantar comigo e mais 9 alunos, né? Vão ser os 10 primeiros. Então, corre, esteja lá, porque quando assim que eu abrir, você corre lá e faz a sua matrícula para entrar na Black, tá? E a gente vai fazer um jantar especial, né, pra gente se conhecer, pra gente fofocar e tudo mais, mas vão ter mais bônus também, tá? Vocês vão saber todos os detalhes na segunda-feira. Niele falou, quem já foi aluna também vai receber desconto ou apenas quem está com a matrícula ativa? Quem foi aluna também vai receber desconto, tá bom? Quem foi aluna também vai receber desconto, tá certo? Eu sabia que alguém ia perguntar isso, ó. Eu sei que normalmente as pessoas fazem, só quem tá ativo e tal, mas eu quis que todo mundo que já faz parte da minha família, porque eu acho assim, quem é meu aluno, vai ser meu aluno sempre. Então, fez parte da família, vai ter o desconto sim. Certo? Vamos lá. E, gente, vamos tirar o conselho do tarô pra gente fechar com chave de ouro o nosso aquecimento? Vamos lá? Eu trouxe 2 decks de tarô. E eu pensei em tirar um par de cartas de cada um deles. E, na verdade, eu quero que vocês escolham qual vai ser o que vocês vão querer o conselho. Cada um vai escolher um tarô aí. Esse daqui é o Greenwich, é o tarô da bruxa verde. Todo mundo sabe que ele é meu queridinho, né? Então vai ser um dos decks que eu vou usar. Vou tirar um par de cartas dele. E esse aqui é o tarô da Floresta Encantada. Também é queridinho meu. Olha ele aqui. Lindo, lindo, lindo. E aí, eu quero que vocês decidam. Vamos fazer uma dinâmica aqui oracular. Vocês vão querer o conselho. Você, bota aqui. Quem vai querer o conselho do tarô da bruxa verde? Escreve aí bruxa verde. E quem vai querer o conselho do Floresta Encantada? Coloquem aí. Bota aí. Deixa eu ver qual que vocês estão escolhendo. Floresta Encantada, bruxa verde. Vamos lá. Bom, vou começar. Vou tirar aqui as cartas dos dois. Vou tirar um par de cartas. E vão vendo aí qual que vocês vão escolher. Vou cortar aqui. Tô tirando as cartas do tarô da bruxa verde. E vou tirar as cartas. Tá aqui. Deixa eu tirar antes aqui também da Floresta Encantada. E aí a gente vai ler os conselhos dos dois. Jane aqui no Instagram escolheu Floresta Encantada. Gente, saiu a mesma carta. Ok, vamos lá.
Vamos lá, olha só, saiu a mesma carta nos dois. Não as duas, né? Mas uma das cartas foi igual. Vamos lá. Gente, vamos lá. Então, tenho um conselho aqui pra dar pra vocês. Nos dois saíram dois arcanos menores, tá? Vamos bem direto ao ponto. Vocês querem que eu vá direto ao ponto mesmo ou vocês querem que eu alise? Posso dar puxão de orelha aqui em vocês? Vamos lá. Pra quem escolheu da Bruxa Verde, os conselhos que a gente trouxe aqui hoje são o 8 de espadas com o 10 de paus. O 8 de espadas é uma carta que fala sobre situações que às vezes a gente se sente sufocados e a nossa necessidade de sair de ambientes que nos sufocam. Então, só que ao mesmo tempo, ela dá um puxão de orelha. Ela chega assim e fala: não se coloque você mesmo em situações que te sufocam. Então, muitas vezes, olha só, veio o 10 de paus aqui também, que é uma carta de sobrecarga. Muitas vezes a gente tá ali vivendo o nosso dia a dia, chega uma pessoa e fala: ah, Pri, me ajuda nisso, e eu tô ali já atolada de coisas para fazer. E aí, em vez de eu chegar e dizer, não consigo, eu chego assim e falo, vou fazer. E aí isso vai virando uma bola de neve na minha vida. E aí eu me comprometo com coisas que, na verdade, vão me sufocar no dia a dia. E aí eu deixo de cuidar de mim para estar o tempo todo resolvendo coisas para os outros, tá certo? Então, para quem tirou essa combinação de cartas aqui, saiba colocar limites, saiba delegar muitas vezes, em vez de estar fazendo pelos outros, diga para os outros como é que ele vai fazer. Olha, eu não consigo fazer, mas você consegue fazer isso fazendo isso, isso e isso. É dessa forma aí. Porque senão você nunca vai sair dessa coisa de o tempo todo ter que estar fazendo as coisas para os outros e você precisa cuidar mais de si. Então, tá na hora de cuidar mais de si, deixar os outros aprenderem, fazerem as coisas também, tá certo? E despender mais energia em si do que com os outros, tá bom? Quem escolheu aqui, eu disse que eu ia, dali. Inclusive, isso serve até mesmo para você cuidar da sua saúde, tá bom? Cuidado para não estar negligenciando sua saúde por estar resolvendo outras coisas que às vezes nem suas são, tá? Aqui, para quem escolheu da Floresta Encantada, veio também um 8 de espadas, tá? Então, o 8 de espadas, novamente, cuidado com essa coisa que sufoca, né? Cuidado para não se colocar em situações sufocantes. Mas como veio aqui uma carta de copas junto, porque veio o Cavaleiro de Copas, aqui a gente vai pedir um cuidado mais com os relacionamentos. Cuidado com relações que sufocam demais você. Cuidado com relações que parecem que às vezes sugam muito sua energia, que parece que é um trabalho estar ali. As pessoas que a gente ama, que a gente está perto, o ideal é que elas sejam um bálsamo, né? Que elas sejam que elas tragam mais leveza do que pressão e preocupação para nossa vida, né? Então, assim, tá na hora de olhar também para essas relações, buscar estar em lugares em que você se sente também valorizado, porque o Cavaleiro de Copas é aquele que... sabe aquela frase de onde não puderes amar, não te demores? É isso. Onde eu não posso ser eu, onde eu não posso me mostrar, onde eu não posso ser leve, não é bacana eu me demorar, porque vai acabar me sufocando. Então, sendo um pouquinho aqui. Ou seja, gente, para todo mundo aqui, vamos se libertar, tá certo? Vamos se libertar dessas amarras, sejam elas no dia a dia do trabalho de tarefas, como veio aqui no Tarô da Bruxa Verde, sejam elas nas relações pessoais, no dia a dia, né? E enfim, Cavaleiro de Copas pedindo aí, onde não puderes amar, não te demores. Tá certo? Olha só, arcanos menores aqui, eu usei método americano, tá? Tá aqui, ó. Tudo misturado aqui, só porque a gente teve essa aula. E ainda veio a carta repetida para vocês terem um panorama de como uma mesma carta pode vir diferente, dependendo do contexto. Então, ó, aulão aqui hoje, hein? E, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse aquecimento junto comigo. Foi um prazer passar todos esses saberes, foi um prazer falar também sobre os meus cursos aqui. Para mim, todos eles são a realização de sonhos
Eu me esforcei muito em cada um deles, coloquei muito amor e muita dedicação em cada um deles, então eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Eu fico muito feliz que vocês tenham essa abertura para receber esses conteúdos aqui também e conhecer também o meu trabalho, então eu fico muito honrada com a atenção de cada um de vocês, a presença de cada um de vocês aqui. E estou esperando vocês na nossa Black, né? Bruxa para Sempre, segunda-feira, dia 27 de outubro. Muito obrigada por todo o carinho que vocês me mandaram aqui ao longo das lives, muitas mensagens carinhosas. E se você perdeu alguma live que rolou ao longo dessa semana, elas vão ficar disponíveis agora no final de semana, mas corre para assistir porque vai sair do ar. Então aproveita, assiste, vê todos os detalhes. Teve muito conteúdo, né? Anota lá a receita da poção de prosperidade, tá certo? Então, assim, desfrutem de todos esses conteúdos que foram todos feitos, assim, separados, montados aqui com muito carinho para vocês. E estou esperando vocês na segunda-feira, na nossa Black Bruxa para Sempre. E, é isso. Muito obrigada, muita paz, muita luz para vocês. E segunda-feira, 8 horas da noite, estou esperando vocês, hein? Vamos embora. Um ótimo final de semana. Um beijo e fiquem aí com o nosso hit, que eu sei que vocês estão adorando. Black Bruxa para Sempre. Beijo. Tchau. O maior desconto do ano. Black Bruxa para sempre. Você tem que aproveitar. Só vai ter uma vez. Com magia natural e jornada dos arcanos menores. É o bruxa natural e aromaterapia mágica. Além de tudo isso, também tem o ritualize.